Paz do Senhor, irmãos. Eu sou Luiz Simões, trago para você uma palavra abençoada da parte de Deus. Quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Por um só homem veio o pecado ao mundo, e por um só homem veio o ato de justiça, para a justificação, para o perdão de todo aquele que nele crê. Veja o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E havia de vir Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Não foi assim o dom como a ofensa. Escute e preste atenção o significado da palavra, o significado da mensagem. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aqui onde está, meus queridos irmãos, o segredo de entendermos a palavra de Deus. Talvez não tenha dado para você entender, mas vou dar-te uma explicação bem normal. Diz assim: não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Que um só que pecou veio a ofensa. Não foi assim o dom como a ofensa. Que o dom veio por um só, por Cristo, mas por muitos pecados, por pecado de todos, para a salvação de todos. Então por isso que a palavra aqui está dizendo: não foi assim o dom como a ofensa, porque a ofensa de um só, ela veio reinando a levar-nos a pagar o preço do pecado. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Aí veja bem que por um ato de justiça, veio também o perdão. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Por quê? O juízo veio de uma só ofensa, a desobediência.
o homem desobedeceu a Deus, por essa ofensa, aí veio o pecado. Por uma só ofensa. Então, veio por uma só ofensa. Na verdade, por uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, muitos pecados, pelo pecado de muitos, aí veio o dom. De uma só ofensa veio a condenação, mas por muitas ofensas veio a regeneração, o perdão, a reconciliação, a justificação por um ato de justiça, pois o entender a palavra. Louvado seja Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse que errou, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, que é Jesus, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Nós fomos justificados em Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado, a abundância do pecado, que nos traz a morte, a condenação eterna. Onde o pecado abundou, aí a graça vai superabundar a graça. O pecado veio, só abundou, levando o homem à perdição, à eternidade fora de Deus. Mas aonde o pecado, aonde a ofensa de um só homem abundou, trazendo a morte, aí Deus vai e manda a graça, Jesus. Aí onde a morte abundou, não somente abundou, mas superabundou. Significa, em nosso entender hoje, agora, neste momento, superabundou. A graça é superior. A abundância da ofensa, ela é passada, pequena, para o tamanho da graça. O homem que pecou, ele pecou desobedecendo a Deus.
Mas aonde abundou o pecado, que estava levando ele à morte, aí vem a graça, aí diz a palavra, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Por isso, é que eu e que você, que crê realmente em Jesus Cristo, não devemos ter medo do inferno. Não devemos temer a morte. Por quê? E se você teme a morte, se você vive aí assombrado com medo da morte, não crendo na salvação, não crendo na vida eterna, então realmente você não vai ter a vida eterna. Porque a graça ela não superabundou na tua vida. Porque a graça de Deus, ela tem que superabundar, ela é mais, ela é maior. A ofensa acabou-se, superabundou em cima da ofensa a graça. E a ofensa caiu por terra. E nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deu para entender a mensagem. E eu, que graças dou a meu Deus, nunca fui de condenar ninguém. Nem hoje condeno. Vi muitos condenando a pessoa dentro do sistema, dentro da própria igreja que congrega, condenar o outro por um ato qualquer, por uma falha dele. E quem sou eu, quem é você para condenar o nosso irmão? Quem sou eu para conhecer você mais do que Deus? Quem é você para me conhecer mais do que Deus? Ninguém. Nós não somos ninguém. A Bíblia diz que ninguém sabe o espírito do homem, senão o espírito do homem que nele está. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Nós sabemos simplesmente o espírito de Deus que está em nós. E se você é cristão, se diz cristão, se diz evangélico, está congregando em uma determinada igreja, ciumento, invejoso, cobiçoso, ganancioso, mentiroso, e ainda fazendo esses tipos de prática dentro da igreja, congregando dentro da igreja, com todas essas práticas, segundo você, segundo o que você crê, está perdido. Está perdido. Segundo você, não segundo eu. Porque se você crê que você pode perder a sua salvação por qualquer coisa, imagine você, está na igreja, tua família na igreja, você com ciúme do irmão com a tua esposa, a esposa com ciúme de uma irmã com você, e fica com essa demanda dentro da igreja, causando inimizade. Não, Nanina, não. O Espírito Santo, a graça não abundou na tua vida. Ela não abundou, muito menos, não superabundou. Ela tem que superabundar. Quando a graça de Deus superabunda na nossa vida, nós temos confiança em quem está do nosso lado direito, nós confiamos no que está do lado esquerdo, confiamos genuinamente na nossa salvação em Cristo. Que Deus te abençoe e te ajude a entender e compreender que não é denominação, igreja, congregação, assembleia, metodista, batista, igreja presbiteriana, maranata, nada disso, nenhuma dessa pode te salvar. Nada disso superabunda. O pecado que um dia superabundou na tua vida, nada disso. Quem superabunda, quem faz superabundar a graça, é a graça na nossa vida. Aí sim, você pode ter certeza de que Jesus está na tua vida. Pode ter certeza da vida eterna, porque a graça era superabunda a ofensa do pecado. Deus te abençoe, te ajude, te ilumine. Você que é pastor, presbítero, diácono, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.